Nicolau, mencionado em Atos 6, foi um dos 7 homens escolhidos pela igreja primitiva para ajudar na distribuição de alimentos e assistência aos necessitados, particularmente as viúvas. Esse grupo foi selecionado em resposta a uma queixa dos helenistas, um grupo de judeus de origem grega que acreditava que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de comida. A escolha desses homens, incluindo Nicolau, tinha o objetivo de garantir que o processo fosse feito de forma justa e equitativa, permitindo que os apóstolos continuassem a se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Nicolau é descrito como um prosélito de Antioquia, ou seja, ele era um gentio convertido ao judaísmo antes de se tornar cristão. Embora Atos 6 não mencione mais nada sobre Nicolau, ele se tornou uma figura controversa em escritos posteriores. Alguns dos pais da igreja, como Irineu, afirmam que ele foi o fundador de uma seita herética chamada Nicolaitas, mencionada no livro de Apocalipse. Os Nicolaitas foram criticados por práticas imorais e idolatria. No entanto, não há consenso se Nicolau, o diácono de Atos, foi realmente o fundador desse grupo ou se seu nome foi apenas associado a ele de forma errônea. O que sabemos com certeza, com base em Atos, é que Nicolau foi reconhecido como um homem cheio de fé e do Espírito Santo, apto para a tarefa de servir a comunidade cristã. Os rabinos não mencionam diretamente Nicolau. O diácono de Atos 6, em seus escritos tradicionais, como o Talmud ou a Mishnah, uma vez que esses textos estão centrados principalmente em questões de lei judaica e tradição rabínica, em contraste com os eventos e personagens descritos no Novo Testamento, que é um texto cristão. A figura de Nicolau não tem relevância ou destaque nas fontes judaicas rabínicas, já que ele está mais ligado à história da igreja cristã primitiva. No entanto, a seita dos Nicolaitas, que alguns pais da igreja associaram a Nicolau, tem práticas que seriam duramente criticadas pela tradição rabínica. Os Nicolaitas foram acusados de promover imoralidade sexual e idolatria, práticas que violam profundamente os princípios da Torá e os ensinamentos rabínicos. Se esses costumes estivessem em questão, os rabinos certamente teriam rechaçado tais comportamentos, considerando-os inaceitáveis dentro dos padrões da fé judaica. Vale lembrar que qualquer discussão ou condenação sobre Nicolau e os Nicolaitas nos escritos cristãos posteriores, como em Irineu ou Apocalipse, reflete mais a visão da igreja cristã da época e seus conflitos internos, sem um envolvimento direto da tradição rabínica. Qual é a doutrina dos Nicolaitas? A doutrina dos Nicolaitas é mencionada brevemente no livro do Apocalipse no Novo Testamento, especificamente nas cartas às igrejas de Éfeso e Pérgamo, Apocalipse 2:6 e 2:15. No entanto, o texto bíblico não dá muitos detalhes sobre essa doutrina. O que se sabe é que Jesus expressa uma forte desaprovação a ela, dizendo que os cristãos deveriam odiá-la. Os estudiosos bíblicos têm várias teorias sobre quem eram os Nicolaitas e qual era sua doutrina. Uma das interpretações mais comuns é que os Nicolaitas promoviam a imoralidade sexual e a idolatria, de acordo com práticas comuns nas culturas pagãs ao redor das igrejas cristãs da época. Há também a ideia de que eles defendiam a liberdade moral excessiva, alegando que a graça divina permitia indulgências em comportamentos pecaminosos. Algumas tradições associam os Nicolaitas a um seguidor de Nicolau, possivelmente um dos 7 diáconos escolhidos pela igreja primitiva em Atos 6:5. Contudo, essa associação é especulativa, e não há evidências claras de que esse Nicolau tenha realmente fundado tal movimento. Em resumo, a doutrina dos Nicolaitas parece estar relacionada a práticas que contradiziam a pureza moral e espiritual que o cristianismo primitivo defendia. A conduta de vida dos Nicolaitas, embora não descrita detalhadamente nas Escrituras, é condenada no livro do Apocalipse por suas práticas que envolviam imoralidade e comprometimento com comportamentos pagãos. De acordo com a interpretação dos estudiosos, o estilo de vida dos Nicolaitas envolvia 1. Libertinagem moral. Eles parecem ter promovido a ideia de que, uma vez que os cristãos estavam sob a graça de Deus, poderiam participar de práticas pecaminosas, especialmente em relação à imoralidade sexual. Isso contrastava com o ensino cristão de pureza moral e santidade. 2. Participação em idolatria. Provável que os Nicolaitas encorajassem os cristãos a participar de festas pagãs e a consumir alimentos sacrificados a ídolos. O cristianismo primitivo era fortemente contra qualquer forma de idolatria, mas os Nicolaitas parecem ter relaxado essa posição, talvez para facilitar a integração com a cultura dominante. 3. Sincretismo religioso. Eles possivelmente misturavam crenças cristãs
com elementos de outras religiões, especialmente os cultos pagãos da época. Essa mistura de práticas e crenças era uma ameaça à integridade da fé cristã, e as cartas no Apocalipse alertam contra essa influência. 4. Comprometimento com o mundo. A conduta dos nicolaítas provavelmente incentivava um estilo de vida que buscava harmonizar a fé cristã com as práticas sociais e culturais de seu tempo, em vez de resistir à corrupção e manter uma conduta moral elevada. Por essas razões, os nicolaítas são vistos como um grupo que comprometeu a pureza do Evangelho, abraçando práticas que contradiziam os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos.